Tudo bem, gente? Tudo bem, tudo bem? Então, hoje eu fiquei de falar um pouquinho sobre da onde vem tanto mito sobre alimentação, da onde vêm as ideias que nós tínhamos até agora, quer dizer, tudo aquilo que fazia parte do que a gente chama o mainstream, né? A corrente, o que todo mundo falava, o que muitos médicos ainda falam, o que falam do sal, do colesterol, enfim, da necessidade de aveia, do dieta low carb. Você vê ainda a maioria, ainda muito. Temos uma obra aqui perto, então hoje ouviremos um pouco de barulho. Ainda tem umas ideias muito encroadas, né? E de repente, né, aparece o pessoal da low carb, né, querendo mudar tudo, dizendo que nada disso é verdade, que isso não condiz com a realidade. Da onde saíram essas informações? Por que a gente contesta? Né? E qual o embasamento, qual o fundamento que tudo isso tem? Né? Então, a coisa começa assim, a ciência de maneira geral, a ciência médica, né? A ciência médica e a ciência da bioquímica humana, enfim, do conhecimento da fisiologia humana, ela dá um pulo muito grande, sobretudo no início do século XX, sobretudo quando começam a ser usados antibióticos, né? Porque até então doenças infecciosas eram a maior causa de mortalidade, então as pessoas morriam normalmente de doença infecciosa, havia uma mortalidade infantil imensa. Então, quando começam a se usar vacinas para prevenir doenças infecciosas e quando se começam a fazer os primeiros antibióticos que começam a debelar essas doenças infecciosas, aí começam a aparecer outras causas, como sendo causas mais frequentes de mortalidade, né? Tipo, acho que temos até hoje, né? Infarto, câncer, enfim, essas coisas. E essas coisas começam a ser mais, primeiramente observadas, né? Primeiramente observadas e estudadas e analisadas. Acontece que na metade do século XX, lá para os anos 50, 60 do século passado, o método que se tinha era mais rudimentar, muito mais rudimentar do que temos agora, praticamente 70, 80 anos depois, né? Óbvio. Então, tanto as observações em medicina, em ciência nutricional era praticamente todo embasado em estudos observacionais, em observações e em teorias ou hipóteses que alguns médicos levantavam, e porque achavam, por A mais B ou A, sei lá, por qualquer razão, achavam uma determinada coisa. Então, muitas dessas hipóteses que foram formuladas nos anos 50, sobretudo no início dos anos 60, e ao longo de 20 anos, até 1980 mais ou menos, foram embasados nisso. Primeiro, estudos observacionais, estudos mal feitos. O que quer dizer um estudo observacional? Quer dizer que você observa, exatamente, né? Uma coisa, quer dizer, primeiro, é um olhar individual sobre um determinado problema. Normalmente a coleta de dados é uma coleta indireta, quer dizer, você não trabalha diretamente com aquelas pessoas, você não divide em grupos, não faz estudos randomizados, duplo cego, dando uma coisa para um, outra coisa para outro, para ver no que isso vai dar no final, mas você usa questionários, tipo, você comeu carne quantas vezes por semana na tua vida? Qual a quantidade de carne que você come? Aí você chega a um resultado X e por A mais B igual a C, você deduz que essas pessoas que comeram carne e tiveram infarto, então carne causa infarto, por exemplo, né? Então, isso seria mais ou menos como se faz um estudo observacional. Quer dizer, você observa alguma situação, tipo, essa é uma população que tem, sei lá, uma alta incidência de infarto. Você vai lá e faz uma série de perguntas
E decorrente do que eles te respondem, você elabora uma hipótese de que, por exemplo, a carne vermelha ou o colesterol ou os alimentos ricos em colesterol vão provocar mais infarto. Isso seria uma hipótese, tá? Você tem essa ideia e coloca essa ideia no papel, formula uma hipótese. Para essa hipótese virar uma tese, quer dizer, para ela virar uma coisa comprovada, tem que ser feito tipos de estudos muito diferentes dos questionários. Nos questionários é que te levam a você pensar que a coisa pode ser dessa maneira. Para você comprovar isso, você tem que pegar grupos de população similares, de idade, mesma idade, mesmo sexo, mesma condição social, enfim, mesma circunstância, né? Você tem que dividir isso em 2 grupos separados e propor 2 condutas ou uma medicação para um e para outros placebo, ou uma conduta alimentar para um e uma conduta alimentar para outro. E quando você tem esse grupo controlado, tem 2 grupos, né, randomizados, quer dizer, se criou uma rotina diferente para cada um deles, e ao longo de um certo tempo você consegue, a partir dos resultados que você tem, elaborar uma tese, quer dizer, elaborar uma teoria, que aí sim tem um fundamento que se embasa em fatos, em evidências ou eventualmente em dados bioquímicos colhidos, exames de sangue, enfim, tem toda uma série de parâmetros que a gente usa para determinar assim, determinadas coisas, chegar a conclusões. Então, acontece que em ciência alimentar, em ciência da nutrição, em 1958, se formulou o primeiro grande estudo observacional. E quem fez isso foi um fisiologista americano, chamado Dr. Ansel Keys. E ele estudou, acho que eram 28 países, né? Porque ele tinha essa tese, essa hipótese, né? De que o colesterol causava doença cardíaca e que gorduras animais aumentavam o colesterol, e isso repercutia na qualidade e quantidade de vida e na possibilidade de ter infarto. Então, esse homem era um homem extremamente obstinado, extremamente convincente, e fez um trabalho imenso de coleta de dados e tal. Isso em 1958 ele publicou, de 20 e tantos países que ele estudou, ele pegou os resultados de 7 países que digamos assim, que se ajustavam à hipótese dele. Quer dizer, os países América, os países do norte da Europa, que eram países com maior incidência de doença coronariana e dieta mais rica em gorduras. E o que ele não se ajustava à tese dele, à hipótese dele, ele simplesmente chamava de paradoxo. Então ele falava do paradoxo francês, é um tipo de um povo que se alimenta com muita manteiga e muita coisa, mas tem bem menos infarto que os americanos. Os espanhóis, que consomem muita gordura vegetal, muito azeite de oliva e tal, ele chamou de paradoxo espanhol. Então, tudo que não coincidia com a hipótese dele, ele ia chamando de paradoxo. Mas ele, naquela época estava começando a ter muito mais incidência, estava se observando muito mais incidência, né, de doenças cardíacas nos Estados Unidos. E como ele apresentou um trabalho, uma hipótese sobre colesterol e doenças cardíacas, e começou a se medir o colesterol em todo mundo, e as pessoas tinham colesterol alto, e meu Deus, e blá blá. Isso, ele ficou uma pessoa de uma extrema influência. Esse trabalho dele influenciou muitíssima gente, numa época que tinha muito poucos estudos, e também muita pouca comunicação, não tinha internet na época, você não podia, esse trabalho chegava lá numas revistas, e você lia, nossa, esse homem, oh meu Deus, não tinha para se contrapor a isso, o cara, sei lá, no Japão não ia chegar nunca, né? Ou chegava não sei quantos anos depois, tal. Então isso aqui virou dogma. Dogma é aquela ideia na qual todo mundo acredita, mesmo que não tenha sido provada. Então isso virou um dogma igual dogma de fé, igual você acredita, sei lá,
vamos supor, na Santíssima Trindade, tem gente que acredita, tem gente que não, passou todo mundo a acreditar na tese do colesterol, da gordura animal e da doença coronariana associada. E em cima disso se construíram um número imenso de trabalhos, um número imenso de reputações de gente em altíssimos níveis, que atingiram altíssimos níveis na comunidade científica e na comunidade, enfim, na autoridade, né, na autoridade, sei lá, da Organização Mundial da Saúde, da FAO, enfim, tudo que era, ou de grandes universidades, ou grandes coisas. Muitas reputações se construíram em cima de adotar essa teoria e de criar dietas modificadas e coisas com baixo teor de gordura, baixo teor de gordura, baixo teor de gordura, baixo teor de gordura. Tudo isso foi se criando, mas qual é o fato em relação a dietas com baixo teor de gordura? É que nunca ficou realmente provado, quer dizer, nunca se fizeram estudos randomizados, duplo cego, bem feitos, epidemiologicamente bem construídos, que provassem que a carne vermelha causa câncer ou doença do coração. Ah, mas é que apareceu outro dia no Globo, no estado de São Paulo, não sei aonde, que carne... Não, aí se falava de carnes processadas, e basicamente por causa dos aditivos que elas contêm. A gordura animal, a carne de bicho, sempre fez parte da alimentação humana. E o que aconteceu, o que é muito curioso observar, é que a partir do final dos anos 70, anos 80, começou a se detonar, porque além de todas essas reputações científicas que se construíram, criando teses e mais hipóteses, e mais dogmas, e mais não sei o que, da dieta com baixo teor de gordura, começaram a se construir impérios. Começaram a se sintetizar remédios para baixar o maldito colesterol que acabava com todo mundo, que ia exterminar a humanidade. Teve até um gênio que queria colocar colesterol na água, remédio para colesterol na água nos Estados Unidos, para que todo mundo ficasse com o colesterol muito baixo, porque o colesterol é um horror, e o colesterol ia matar todo mundo e tal. Então, em cima dessa ideia obsessiva do colesterol, começou a se criar um império da indústria farmacêutica, onde todo mundo, a gente nos anos 70, 80, começou a ter o mesmo pavor de colesterol que hoje temos de coronavírus. Era uma coisa assim, vou morrer se tiver colesterol no meu sangue. Né? Então, o negócio foi fabuloso. E ainda entrou um outro segmento da indústria que também lucrou muito, que foi a indústria dos cereais. Quer dizer, começaram a se trocar essas gorduras animais como manteiga por margarinas, que são gorduras hidrogenadas à base de óleos vegetais hidrogenados. Começaram a se engarrafar óleos de zilhão de coisas, até o óleo de colza foi modificado, foi eliminado o ácido erústico que era tóxico para virar óleo de canola, que tem mais ácido oleico e papapá. Qualquer coisa que substituísse uma gordura natural que sempre tinha sido usada, como era manteiga, como era banha, como era azeite de oliva. Servia qualquer coisa que não fosse uma gordura, digamos assim, tradicional. Né? Então, e foi uma coisa fabulosa de dinheiro. Imagina a Kellogg's, é uma das maiores multinacionais hoje em dia de alimentação. Qualquer uma que você possa citar, Nestlé, Kellogg's, enfim, PepsiCo, que tem todos aqueles salgadinhos. Quer dizer, são autênticos impérios. E tínhamos que manter essa ideia. Temos que manter a ideia do colesterol, temos que manter a ideia dos cereais, temos que manter a ideia da gordura faz mal e a manteiga faz mal, porque eu já estou aqui com zilhões de fábricas de margarina e agora eu faço o que com isso? Então, aí mandou dinheiro. Mandou o dinheiro. E o dinheiro continua mandando ainda, né? Agora as vozes soltavam. Por que acontece? Agora estamos tendo uma tamanha epidemia de diabetes, de obesidade e sobrepeso e doenças associadas, que agora a coisa virou, quer dizer, nós voltamos quase que ao patamar das antigas doenças infecciosas, nós temos hoje com doenças metabólicas, com doenças de síndrome metabólica, diabetes tipo 2,
problemas cardíacos, hipertensão, AVC, o escambau aquático. Hoje em dia, 70% das consultas médicas são coisas derivadas da má alimentação, direta ou indiretamente. Quer dizer, ou consultas gastrodigestivas, porque a pessoa tem azia, tem refluxo, tem má digestão, tem constipação, tem hemorroide, tem uma porrada de coisa, ou consultas ortopédicas, porque a pessoa tem dor esporão no calcanhar, e dor no joelho, e dor nas costas, e 7 hérnias de disco, e fibromialgia, né? Ou neurológica, porque a pessoa tem enxaqueca crônica, e dá-lhe topiramato para tratar enxaqueca crônica. Doenças endocrinológicas mesmo, porque uma de cada 6 pessoas desenvolve diabetes. E todas as doenças que cardiologista normalmente trata, de colesterol elevado, triglicerídeo elevado, que representam e acabam se concretizando num risco real de infarto em uma população cada vez maior. Então, essas patologias que nós temos, hoje em dia as patologias infecciosas, agora casualmente não, estamos vendo uma pandemia de uma doença infecciosa que nos dá uma ideia do que era, sei lá, uma varíola, né, nos tempos idos. Agora não temos mais porque estamos vacinados. Quando podemos nos vacinar desse vírus, vai deixar de ser um perigo. Mas nós temos um perigo real e imediato, inclusive em pandemias como essa infecciosas, porque essas pessoas com síndrome metabólica passam a ser a primeira barreira da faixa de risco, porque hoje em dia já sabemos que não tem mais aquilo de velho de mais de 60 anos, graças a Deus, porque já estou nessa fase, né? Mas as pessoas, 70% das pessoas que estão tendo problemas sérios nos Estados Unidos, onde se tem estatísticas mais confiáveis que as nossas, porque tem muitas mais pessoas sendo testadas, enfim, são obesos, são gente com sobrepeso, são gente com síndrome metabólica. Aqui nem sequer sabemos quanta gente tem doente, aqui não está se fazendo teste praticamente, né? Pelo que eu li, é que normalmente o que está se fazendo na Europa e em alguns lugares dos Estados Unidos são 15 mil testes por milhão de habitantes. Aqui não passamos de 600 por milhão de habitantes. Então, aqui não temos e seguramente não teremos, mas a nossa realidade é muito mais próxima dos americanos do norte do que dos chineses, que tem muito mais velho e menos gordinho, menos pessoas com problema metabólico. Então, agora essa epidemia que nós já tínhamos de diabetes, de doença metabólica, né, virou um extremo patamar de risco para quem é vítima da outra pandemia, da pandemia de vírus. E tudo isso foi criado em cima de hipóteses que nunca foram confirmadas com ciência bem feita, mas que geraram impérios e geraram reputações e geraram mitos, mitos que eu digo, não são os mitos, aquelas ideiazinhas, como mitos pessoais, né? Pessoas, enfim, que viraram mitológicas por causa dessa modificação, porque imagina a revolução que foi, aquelas pessoas que comiam manteiga, que comiam banha, que comiam não sei o quê, e de repente chega um universo lá dizendo que não pode mais, que meu Deus do céu, que agora tem que ser margarina, que não sei o quê, não sei o quê. Imagina o que foi movimentado em publicidade, em convencer as pessoas, né? E eu lembro disso, eu era criança e eu me lembro da minha mãe entrando em casa com... Eu morava na Espanha ainda, me lembro da minha mãe entrando em casa com vidro, leite de óleo de soja, dizendo assim, agora é que nós vamos ficar bem. Quando sempre tinha se consumido azeite de oliva, né? Na Espanha você faz tudo com azeite de oliva. Então eu me lembro disso, que as mães faziam isso para proteger os filhos, né? Porque o convencimento chegou geral. E agora, só agora, porque começou a ser tão pesada a evidência de que isso não está dando certo. Não está dando certo, porque 1 de cada 6 brasileiros está diabético, mesmo que não saiba. Porque quando você vai no teu médico, o teu médico vê aquela glicemia de, sei lá, 112 e fala assim, você está pré-diabético? Vamos ver como está a insulina, vamos ver como está a hemoglobina glicada, porque há grande chance de você já estar diabético com o tempo e não saber. Porque tem ainda essa cultura também, nós temos essa cultura, esse desprezo clínico, digamos assim,
pelo hábito alimentar, pelo estilo de vida, quer dizer, todo mundo tem assim, uma ideia vaga de que tem que fazer dieta e esporte, uma ideia meio vaga, mas a imensa maioria da classe médica, você vai encontrar muito médico que quando você fala em low carb, ai, não pode porque não sei o quê. Doutor, meu colega, meu querido, não fala isso que pega mal. Vai estudar porque isso já foi atualizado, já foi reconhecido pela Associação Americana de Diabetes, já tem todas as maiores revistas científicas, The Lancet, American, New England Journal of Medicine, enfim, Jornal da Associação Americana de Diabetes, tudo isso, onde já se preconiza, a Associação Europeia de Diabetes, onde já se preconiza a dieta low carb como tratamento padrão dietético para diabetes tipo 2. Então, se o doutor, francamente, está começando a pegar mal, tá? Porque ainda tem quem arranca os penteios quando ouve falar em low carb, sem saber direito do que se trata, sem respeitar até os colegas como eu que temos essa especialidade, porque que nem eu me sinto às vezes, sabe, se alguma pessoa vem com um diagnóstico do imunologista, que é uma especialidade que eu acho muito difícil e da qual eu entendo muito pouco, e eu falo, esse cara não sabe do que está falando. Eu sei do que estou falando, né? Eu sei do que eu estou falando, eu estudo sobre isso o dia inteiro. Então, é muito fácil, tem essa ideia que existe há 50 anos, que eu nunca estudei nada sobre ela, e você vai continuar aceitando que eu nunca estudei nada sobre isso. Gente, não é assim. Né? É só observar, vocês podem fazer um teste fácil. Vocês catam lá naquele álbum de retratos de algum parente de 50, 60 anos atrás, o avô de vocês, é magrinho, cinto, os homens usavam para segurar as calças, para as calças não caírem. Quantos homens hoje em dia conseguem ver a fivela do cinto abotoada? Olha, está embaixo de uma pança banhuda na frente, né? Tá, o colesterol, tá vendo? O colesterol é outra coisa. Come muita carne, vai ter colesterol. Claro, temos que ter colesterol. Colesterol é a base da vida. Colesterol faz parte de todas as membranas celulares. O que a gente não pode ter são esses mecanismos descompensados. Nós não podemos ter, sabe, tudo lá nas cucuias, porque quer dizer o quê? Que o teu corpo transforma substâncias essenciais como a glicose, como os triglicerídeos ou como o colesterol, em toxina, porque a diferença entre o remédio e o veneno está na dose. Então, essas coisas que são nutrientes essenciais, glicose, triglicerídeos, colesterol, que são detritos naturais das proteínas, como o ácido úrico, tudo isso é natural, tudo isso tem que existir. Porque tem funções, além do mais, muito importantes no nosso corpo. O que a gente não pode é se entupir tanto deles que os transformemos em veneno. Então, colesterol é necessário, é mega necessário. Em tempos de pandemia, é bom que o colesterol não esteja excessivamente baixo. E é bom que nós usemos uma parte desse colesterol para ficar na janelinha e pegar um solzinho para transformar esse colesterol na forma ativa da vitamina D através da ação dos raios solares na pele. É bom que nós mantenhamos o colesterol no limite razoável, porque ele tem um grande poder anti-inflamatório e nós estamos nos deparando com uma doença que causa uma grande síndrome inflamatória, sobretudo nos pulmões. Então, a gente tem que saber um pouco do que está falando. Quer dizer, o colesterol não é ruim. Exatamente, o Dr. Júlio está falando, né? Estão 20 anos parados no tempo quando estão tão preocupados com o colesterol, sei lá, 240, isso aqui é dose a uma insulina do paciente, tá? Então, falta muita atualização na área de ciência nutricional, porque é uma coisa que pouco, a gente quase que, quem está trabalhando nessa área, a gente vira meio que garimpeiro. Agora estamos tendo, começando a se associar, começando a fazer associações, começando a fazer congressos, começando a ter troca de ideias, mas até agora era um trabalho de garimpo, de você ir pensando os trabalhos interessantes que você achava, porque a coisa estava tão encruada e tão financiada pela indústria que você
fica preso. A maioria dos médicos fica preso às informações que lhes são fornecidas. Então, a informação que é fornecida é a do bendito colesterol, e remédio para baixar o colesterol, e manter o colesterol abaixo de 150, pelo amor de Deus, e não sei o quê. Que é um absurdo. O que acontece é que nós não podemos transformar o nosso lindo, maravilhoso colesterol, que é um álcool complexo, um éster, né? Nós não podemos transformar os nossos lindos, maravilhosos triglicerídeos, que podem ter diversas formas, que podem ser de cadeia curta, de cadeia média, de cadeia longa, que alguns deles, de cadeia média e cadeia curta, são nutrientes fundamentais anticâncer. Cadeia longa, a nossa forma de armazenamento de energia, a glicose, que é um nutriente essencial para o nosso cérebro, e nós conseguimos, através de uma alimentação bagunçada, transformar essas coisas preciosas em tóxico. E estamos intoxicados. Eu acabei de ver um paciente agora, eu posso falar o pecado, porque eu não vou falar o pecador, com 28 anos, uma síndrome metabólica, gordura no fígado, glicose elevada, triglicerídeos de mais de 300, colesterol de mais de 300, ácido úrico nas cucuias, insulina de 30. A pessoa não tem nem 30 anos. E isso é um caso raro? Não é? A gente cansa de ver. É aquele garoto, normalmente, falo garoto porque o cara com 30 anos tem a idade dos meus filhos. Então, que trabalha em escritório, que não faz esporte, que se alimenta de pizza e que final de semana é pizza e fast food no escritório, aquele ticket de refeição e aquele iFood que resolve tudo, que não faz nenhuma atividade física e final de semana, sexta-feira já está tomando cerveja, está gordinho. Vai ver os exames dele, são um desastre de trem com morto, uma tragédia. E isso é muito, muito, muito frequente. E, francamente, a expectativa de vida dessas pessoas é uma coisa que até me assusta falar. Porque a minha geração, que eu já chego aos 60 anos, começava a ver essas alterações exatamente de pessoas da minha idade. Assim, passou os 60 e tem aquela vida não muito regrada, você começava a ver diabetes do tipo 2, começava a ver esteatose, normalmente era coroa pinguço. Hoje em dia você está vendo isso em garotos de menos de 30 anos. Qual pode ser a expectativa de vida dessas pessoas? Como vai ser a vida dessas pessoas? Vão infartar aos 40? Então isso é uma tragédia. Claro, a tragédia chegou agora aos níveis, o problema de saúde pública chegou a uns níveis que está sobrecarregando. Antes de se falar de pandemia viral, já estávamos sobrecarregados por essa realidade. E a indústria farmacêutica cada vez mais rica. Então, a mudança alimentar não é uma dietinha, não é, tem que fazer dieta para perder 300 gramas. Gente, é uma mudança radical e definitiva no estilo de vida. Porque isso não é uma frescura para ficar bonitinho, não é uma coisa para ficar sarado, não é gordofobia, não, é chance de sobrevivência como espécie. Porque não temos outra, porque a gente não vence da natureza. Não é porque eu quero. A natureza não quer saber da tua vontade, a natureza quer saber das regras que ela ditou e que você não está cumprindo. E te passa conta. Mas é que hoje em dia o meu avô está com 70 e tantos anos, está tomando remédio para isso. O problema é chegar aos 70 e tantos, chegar aos 80, chegar aonde nós podemos chegar de longevidade, amarrando os próprios sapatos, conversando com os netos, saindo para passear, viajando, tendo uma vida ativa, uma vida produtiva e uma vida feliz. Porque você chegar aos 70 e poucos, todo bichado, tudo arrebentado, que não consegue nem sair da cadeira, não é jogo. Isso quem não ficar pelo caminho muito antes. Porque é uma autêntica tragédia o que está acontecendo. Eu fui prestar consultoria no final do ano passado numa empresa, eu fiz uma consultoria para uma grande empresa, uma empresa de grande porte, e eu fiz consultoria no Rio e em São Paulo. E na hora do almoço eu ia almoçar, as duas empresas, tanto no Rio quanto em São Paulo, estavam do lado de um shopping. Então todo mundo ia direto para a praça de alimentação do shopping. E eu ficava primeiro vendo aquela galera de sei lá, 200, 300, 500 pessoas saindo para almoçar, tudo gente assim na volta dos 30 anos, todos, 80% acima do peso. Aí você chegava naquela praça de alimentação do shopping e via todo mundo atracado no fast food, com a Coca-Cola em cima da mesa. E
a gente reflete muito com isso, porque esse era um tipo de público que era um pouco diferente do meu público de consultório. Meu público de consultório, normalmente, ou vem preocupação, aquelas mulheres que vêm preocupadas com peso, ou um público já mais velho, que já descobriu, porque o cardiologista falou, porque o outro falou que já tem uma síndrome metabólica, que já está diabético. Essa garota de menos de 30 anos nem se preocupa com isso, mas a coisa já está lá. Já estão com resistência à insulina. Na hora que você pede um exame de rotina para eles, viram e eles até por isso não tão jovens, até custam acreditar no risco que eles estão correndo. Então, eu acho fundamental, a gente tem que bater muito nessa tecla, conscientizar muito, porque esse comportamento alimentar foi induzido por hipóteses formuladas por alguns indivíduos que nunca retificaram, mas que também nunca conseguiram provar de maneira real, com ciência bem feita e com estudos bem feitos. Pelo contrário, cada estudo que se fez para provar que a carne vermelha não, deu que não. Então tinham que voltar atrás com tudo. Então, é fundamental que a gente volte a padrões alimentares mais de acordo com a natureza. A natureza pede e sempre nos mandou comer bicho, planta e beber água. E se exercitar e tomar sol. E é isso que voltamos sempre. Bicho, planta, água, exercício, sol. Bicho, planta, água, exercício, sol. Porque não tem outra maneira de se manter saudável. Não tem. Ah, mas eu tomo 3 remédios para colesterol, para glicose, minhas taxas estão ótimas. Parabéns. A sua vida está melhor. Você ficou menos inchado, você ficou menos obeso, você ficou menos cansado. Ou você está gradativamente aumentando a dose de remédio achando que isso está te protegendo. Né? Protegendo de quê? De uma vida de M? Né? Então, olha, perfeita a frase do Dr. Júlio, na nutrição do futuro é a comida do passado. E quanto mais ao passado retrocedemos, quando nós vamos ver a dieta dos ancestrais, é que estava certo, porque a humanidade conseguiu sobreviver em condições muitíssimo mais difíceis que as nossas. A nossa espécie evoluiu em jejum, em cetose, porque não era todo dia que tinham que comer. Então, o jejum intermitente não era intermitente, era se comia quando tinha. Cetose, sobretudo em áreas mais frias, nas estações frias, se comia praticamente só carne. Né? E os vegetais eram mais uma coisa de primavera, de verão, quando se fazia, quando havia frutos e coisas para comer, que não estavam embaixo da neve. Né? Porque nós temos um planeta muito diverso, então nem todas as origens eram iguais às florestas brasileiras, que têm muito mais riqueza o ano inteiro e tem um clima mais parecido. Você pensa que teve gente sobrevivendo na Groenlândia. Né? Tem povos que... Os povos esquimós, os povos que vêm do frio, se alimentam praticamente só de carne e gordura animal. Muito bem, obrigado. Quando introduziram os cereais com eles, começou a bagunça. Então, tudo que eu falo aqui não é para dizer como você tem que fazer a coisa. Né? Isso, se alguém me pede orientação, eu faço uma consulta individual, vejo qual é o problema do indivíduo e trato da maneira que eu acho que tem que ser. Isso é mais uma chamada de atenção para começar a refletir, para procurar se informar sobre isso, para procurar ler sobre isso. Porque você ainda vai na internet, vai no Google, pergunta para o colesterol, ainda vai ver 6 páginas dizendo os malefícios das dietas de carne. Você ainda vai ver muito disso. Porque isso vai mudar, mas vai mudar devagar. Por quê? Porque é impérios construídos em cima dessas ideias. Impérios, fortunas. Então isso vai... Qual é a nova versão agora? O que a indústria alimentar está fazendo? E aí eu sei que vou tomar muita pedrada, mas agora estamos virando vegetarianos e fazendo carne que parece carne, mas que não é carne, porque temos pena dos bichinhos e porque temos isso tudo. Gente, prestem bem atenção. Quem é vegetariano raiz, come vegetais. Quem é vegetariano por causas filosóficas merece meu respeito. Se aprende a alimentar bem e a procurar fontes de proteína, apesar de eu achar que precisa de proteína animal, eu concordo e eu respeito. Agora, vegetariano que come miojo, vegetariano que vai comprar o hambúrguer do futuro porque tem 27 componentes em vez de comer um bife. Pense bem nessa sua atitude. Pense se isso tem algum tipo de coerência. Pensem também
que faz 1 mês e pouco o planeta está parado, que não tem aviões no céu, que volta a ter golfinhos em Veneza, que da Índia consegue se ver o Himalaia, que diminuiu a poluição ambiental um monte, mas que as vacas continuam peidando. Então, quem dizia que o pum da vaca era a causa da contaminação, me parece que estamos comprovando que não condiz, né? Com tantos aviões que tinha no céu, agora os aviões estão em terra, nitidamente os céus estão mais limpos, né? E as vacas continuam soltando pum. Então, eu acho que a gente, antes de se atirar em qualquer corrente, seguir qualquer ideia, existe a ideia do empoderamento. E essa palavra do empoderamento, eu acho que também tem que ser usado um pouquinho de maneira assim, diferente. Para dizer, pô, se eu sou gorda, eu tenho que me gostar assim, tenho que aceitar meu corpo. Isso é um empoderamento, eu acho relativo, porque eu não estou falando aqui de corpo, de imagem, eu estou falando de resistência à insulina, eu estou falando do pâncreas da pessoa que está acima do peso, estou falando do fígado da pessoa que está acima do peso, estou falando do nível de inflamação subclínica que a pessoa acima do peso tem. Então não é uma questão de fobia, nem gordofobia, nem aceitação pela sociedade, porque essa sociedade está gorda, inflamada e não tem moral para julgar ninguém. Então, porque a sociedade me exige. Que sociedade? Exatamente a vizinha que está também tomando 7 remédios para, sei lá, para tudo que é coisa, e vai ter que exigir que é magra? Não, a sociedade não exige nada. Normalmente a gente se cobra, a gente quer uma imagem mais de acordo com a tendência, mais de acordo com a moda. Mas se a imagem que você quer emagrecer saúde, só tem um caminho, que é comer direito. Sobretudo porque a saúde vai trazer a magreza, não ao contrário, né? Vai trazer aquele corpo que te responde, que te serve, que te acode quando você precisa, que corre quando você precisa correr, que respira quando você precisa respirar, que faz força quando você precisa fazer força, que consegue levantar um peso, que consegue enfim, que consegue envelhecer sabe, sem se arrastar no chão. Esse é o corpo que você tem que querer. Não é o corpo sarado tomando bomba, nem o corpo perfeito de uma modelo que seguramente tem origens, sei lá, arianas ou germânicas e tem umas pernas de 1,20 m, porque isso não é para todos, né? Se fosse para todos, não ganhariam as fortunas que ganham. Então, mas a gente pode, no nosso 1,60 m, com a origem mediterrânea ou africana, ou seja lá o quê, ficar muito bem obrigado, ficar muito bonitinho. E claro que cada um tem a sua beleza, mas não vamos romantizar a gordura como uma coisa glamurosa, né? Então, as estatinas receitam inadequadamente porque simplesmente é o maior produto. A pessoa perguntou, né, Cris? As estatinas são o maior negócio da indústria farmacêutica, o remédio mais vendido, mais receitado do mundo. Por quê? Porque um cara em 1958 falou que o colesterol era a origem de todos os males. Isso nunca foi cientificamente comprovado, mas criou tamanha fortuna. E quem agora é o bonitão que diz assim, não toma mais esse remédio? Ninguém. Então, o que temos é isso. Então, sempre que eu falo para vocês, não é para vocês acreditarem no que eu estou falando, porque afinal eu sou mais um que bota as caras no Instagram e fica, né, dizendo que dá na telha. Então, tem que ter cuidado com isso. WhatsApp, Instagram, informações científicas, pseudocientíficas que checam. Gente, você tem uma ferramenta na tua mão que são as pesquisas da internet. Você tem o Google, você vai lá e você acha prós e contras de tudo. Você pode começar a se informar e separar o joio do trigo. Você não tem que acreditar no que eu estou falando. Meu Deus, é influência. Influência de nada, influencia no que vai ter no almoço em casa. Mas se eu conseguir, sabe, abrir a tampa da caixinha para que alguém saia da caixinha e comece a pensar de uma maneira diferente, eu comece a pensar que pode ter ideias diferentes, que podem ser tão ou mais válidas que o que as pessoas estão falando corriqueiramente, eu já vou me dar por satisfeita. Porque eu acho que a minha função numa rede social é essa. É simplesmente, exatamente, o PubMed é fantástico. Vai no Google, o PubMed tem zilhões de publicações científicas. Hoje em dia até tem muito mais. A verdade é desespero, né? Porque você vai pesquisar qualquer coisa e aparecem 3.500 trabalhos. Você não sabe nem por onde começar. Então você tem que ficar lá catando o que você vai ler e o que você não vai ler, porque não dá tempo de ler tudo.
Então, hoje em dia, temos milhões de ferramentas de pesquisa. Então, gente, não é para acreditar no que eu digo. É para levantar a tampa da caixinha, que as pessoas estão, sabe, aquela caixinha assim, e procurar informações, e procurar cotejar informações. Quando chega a informação de um remédio novo, agora com a epidemia de Covid, está uma festa, né? Todo dia tem um remédio milagroso. Claro, queremos todos um remédio milagroso, claro que queremos. Queremos todos uma vacina, claro que queremos. Queremos que a China tenha culpa, claro que queremos. Queremos voltar a trabalhar, óbvio que queremos. Só que não é o que nós temos, né? Porque todas essas coisas têm que ser criteriosamente analisadas e avaliadas. Tem aí muita gente que desanda a tomar cloroquina e agora estamos começando a ter as complicações decorrentes da cloroquina. Por exemplo, pode ser útil em alguns casos? Pode, mas deixa isso para o teu intensivista decidir se chegar a precisar. Tomara que não, né? Então, a única coisa que eu vou pedir aqui é muito filtro, muito juízo, muito... Não encaminha a mensagem que você receber, checa, sempre. Agora me mandaram uma lista de alimentos alcalinos, dizendo que o limão é alcalino com pH de não sei quanto, um alimento ácido, pelo amor de Deus, umas coisas assim. Checa, para e pensa. E para isso botaram alguma coisa aqui dentro. Vamos se informar melhor, tá, gente? Eu espero ter trazido alguma coisinha para ajudar sei lá, talvez a mudar um pouquinho o mindset sobre alimentação. E dúvidas que aparecerem e o que vocês quiserem, manda aí, né? Manda o que vocês tiverem de dúvida. E não esqueçam que comida de verdade, menos processada, bicho, planta, água, exercício, sol. Aí você vai longe. O que sair daí, pãozinho, biscoitinho, refrigerante, remédio para colher, remédio para isso e aquilo, menos. Certo, gente? Então, vão deixando ideias aí, perguntas, o que vocês quiserem, assuntos sobre os quais eu entendo, e se eu não entender alguma coisa, eu prometo que vou estudar direitinho antes de falar. E fiquem todos bem, fiquem em casa por enquanto, que a coisa tá esquisita. E vamos, né? Estamos trabalhando. Online, mas estamos trabalhando. Eu tenho um grupinho, vão no link da minha bio, tem um grupinho de apoio para diabéticos que é gratuito. E tem o link para consulta online para quem quiser fazer. Então é só ir no link da bio, abrir e clicar numa das opções se vocês quiserem. Se vocês acharem que... Eu vou deixar essa live gravada, pelo menos 24 horas no Instagram e depois vai para o meu canal do YouTube. Então quem quiser mostrar para alguém, por favor, certo? E passem bem e continuem se cuidando. Por favor, gente, que vocês fazem muita falta, tá? Beijo grande. Tchau, tchau.